Alguém entrou agora, gente, que não estava na primeira aula? Ô, professora. Oi. Tenta explicar para nós o trabalho, porque na hora que vai pesquisar as leis, aparece um tanto de coisa que não tem nada a ver. Você sabe me dizer onde que a gente pode pesquisar uma forma mais tranquila para entender? Você tentou jogar o número da lei? Sim, joguei. Aí, na hora que eu vou baixar o número, fala só lá da Constituição, só não fala dos artigos direitinho, não. Aí parece que tem outras pessoas que fez um trabalho em PDF, sabe? Parece um tanto de coisa. Entendi. Na apostila de vocês tem a outra lei, além dessa? Uai, a lei igual que tem que se passou, a professora falou que estava só por causa de um número. Mas não fala igual você falou, para fazer o resumo, não é? Das leis. Isso. Pois é, aí não tem algumas coisas, mas não tem detalhado da forma que você quer. A não ser que a gente pode fazer da apostila do curso. Uma coisa que eu estou tendo dificuldade para achar, professor, é de leis municipais. Aqui de Contagem mesmo, eles colocam a lei, mas não colocam os detalhes da lei. Eu entrei no site da prefeitura, joguei lá Estatuto de Idoso de Contagem ou de algum município. Uhum. Contagem tem um estatuto, mas eles não colocam, eles não aparecem. Entendi. Tem lá uma lei que foi feita pelo vereador Alex Chiodi aqui de Contagem, mas não aparece. Entendi. A municipal pode ser de qualquer município, tá? Não fica pegado ao município de Contagem, não. Pode ser de qualquer outro município, que aí fica mais fácil de você localizar alguma outra que esteja mais completa. Mas por isso mesmo, professora, eu já joguei de outros municípios para ver, não aparece, no Google não aparece. A federal vocês conseguiram achar? Federal, sim, eu consegui achar. Estadual, eu achei algumas coisas, mas municipal... Mas, assim, também é coisas assim vagas, não tem uma coisa completa, não. Entendi. Só um minutinho que eu estou olhando aqui. Você tentou em Belo Horizonte para ver se você achava? O problema nem em questão é isso, não, professora. Quando a gente joga, igual você me falou, eu perguntei da lei, aquela hora, aí eu joguei. Só que na hora que vai aparecer, parece uns negócios que não tem nada a ver. Parece que tem um trabalho, tipo como se fosse um trabalho de alguém feito e jogou em PDF. Na hora que vai abrir, abre um tanto de coisa, sabe? Um tanto de coisa Entendi. mesmo. Até pesado. Olha, não necessariamente tem que ser sobre aquela lei. Tem que ser leis voltadas para a saúde do idoso, para o estatuto do idoso, a proteção do idoso. E aí tem que ser em caráter das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Aquela lá é uma lei que existe, que é voltada para isso, mas se você não conseguir achar, não tem problema.
A gente só quer que vocês busquem leis que sejam voltadas para esse público. Por exemplo, em Belo Horizonte, tem a Lei 7.930 de 99. Ela é de Belo Horizonte, ou seja, é uma lei municipal que ela institui a política municipal do idoso. Então, vocês podem pegar essa de Belo Horizonte para associar ao município. Aí vocês vão procurar uma estadual, não precisa necessariamente ser de Minas Gerais, entendeu? Aquela lá é só uma base. Ah, tá, entendi agora. Obrigada, viu? Porque aquela lá, se eu não me engano, ela é do Conselho Nacional, né? Isso sim, Conselho Nacional. Isso, aí ela engloba tudo, né? Mas tem outra lei federal de 2003 que fala sobre o Estatuto do Idoso também. Então, se você tiver dificuldade com essa, você pode pegar a lei federal de 2003, acho que é 10.741. Ela é em caráter nacional, né? Então, você pode estar utilizando ela. Entendi. Vou olhar aqui agora. Então, vamos voltar aqui no DPOC. Então, o DPOC ele leva anos aí, né, para se desenvolver, para progredir. Ele vem decorrente aí do enfisema pulmonar ou da bronquite obstrutiva crônica. E para se instalar o paciente, ele vai ter um passado aí de tabagismo por mais de 20 anos e um tabagismo excessivo, onde ele tinha o hábito aí de fumar 20 ou mais cigarros por dia. Então, habitualmente, a tosse é produtiva, esse é o sintoma inicial em pacientes tabagistas com 40 a 50 anos de idade, né? Aquela tosse com pigarro, aquela tosse com escarro, que é mais forte logo pela manhã. A dispneia, ela é progressiva, persistente, está relacionada aí com o esforço ou com a piora da vigência de infecção respiratória, que surge eventualmente no momento em que o paciente está entre os 50 e os 60 anos de idade. Então, de 40 a 50 anos, ele começa a produzir essa tosse aí produtiva, com secreção, com escarro. Quando ele chega na faixa ali dos 50 aos 60 anos, além da tosse, vai aparecer a dispneia, a dificuldade respiratória, um esforço respiratório maior que ele vai ter que fazer ao decorrer do dia, ao decorrer das suas atividades diárias, devido a essa infecção respiratória, devido a essa inflamação que está ocorrendo ali dentro do pulmão. Então, a imagem ali é só para a gente ver como que acontece, o que a bronquite ela faz com os brônquios, né? O primeiro ali que está abertinho é um brônquio saudável, onde o fluxo aéreo ele entra e sai ali sem problemas, a troca gasosa ela é ocorrida de maneira uniforme. E aí no segundo é um brônquio já com a inflamação, já é a bronquite instalada, onde ele começa, né, a ter o seu núcleo ali mais fechadinho, então vai dificultar essa passagem de ar aí e começa a produzir muco, produzir secreção. E isso é decorrente da inflamação que está ocorrendo ali nos brônquios. E a de baixo é o efizema, onde o primeiro é um alvéolo saudável, né, uma membrana alveolar saudável, sem doença nenhuma. E o segundo, os alvéolos eles começam a crescer, se unem uns aos outros e eles vão perdendo a elasticidade, a força para expulsar o ar. E aí a gente viu que o efizema ele enlarguece, né, o alvéolo,
E com isso ele começa a ter uma retenção de ar ali dentro e aí dificulta a respiração. Ou seja, o paciente ele começa a reter ar dentro do pulmão. No caso, o DPO cítico ele é retentor do CO2. Então, quando a gente puxa o ar para respirar, a gente está puxando o oxigênio, né? Em ar ambiente, a gente está puxando oxigênio com outras coisas, né? Hidrogênio também associado. E quando a gente expira, a gente está colocando para fora o gás carbônico. E aí o pulmão ele faz essa troca gasosa. O alvéolo é responsável por isso, junto com as outras estruturas, para poder fazer essa troca gasosa. Então a gente puxa o ar rico em oxigênio, manda lá para o pulmão e ele expulsa o gás carbônico ali de dentro. Só que o efizema ele atrapalha essa troca gasosa no alvéolo. O alvéolo ele perde elasticidade, então ele é como se fosse um balão, só que aí, com o efizema instalado ele perde essa elasticidade, ele fica largo e o ar ele não consegue mais sair. Então ele recebe o oxigênio, porém ele não consegue expulsar o gás carbônico. E aí é por isso que há uma alteração no tórax do paciente, por causa dessa retenção de CO2. Então, o paciente DPO-cítico, ele é retentor de CO2. E qual que é o tratamento do DPO-C? Primeiramente, se ele ainda fuma nesse estado, é cessar o tabagismo. Porque não vai adiantar fazer tratamento medicamentoso se ele continuar fumando. A inalação da fumaça vai só progredir aí essa doença, né? Vai agravar o quadro dele e o tratamento vai ser em vão. Então, primeiramente, pode falar. Alguém? Não, professor, eu abri sem querer, desculpa. Então, primeiramente, a gente vai orientar aí a tirar mesmo o tabagismo, né? E tem o tratamento medicamentoso com broncodilatador. Essa medicação ela vai tentar abrir, vai tentar recrutar aqueles brônquios que já estão mais fechadinhos, que já estão cheios de muco, e aí a gente vai tentar recuperar esse pulmão. Como é uma doença crônica, não é reversível, porém a gente consegue amenizar sintomas através, né, das medicações, através da oxigenoterapia. Porém, como é um paciente que retém CO2, o oxigênio tem que ser muito controlado. A gente não pode colocar um valor de O2 para esse paciente muito elevado, porque ele não consegue fazer troca. Então, não adianta eu querer mandar muito oxigênio achando que vai adiantar, que pelo contrário, o oxigênio em excesso ele é tóxico. Então, para o DPO cítico, o oxigênio ele tem que ser muito bem controlado em taxas um pouco mais baixas do que a gente costuma ver em outros pacientes, justamente pelo fato dele reter o CO2, senão ele vai ser intoxicado aí pelo excesso de oxigênio, já que ele não consegue fazer essa troca. E vai ter uma alimentação mais regulada também. O nutricionista ele age aí juntamente com a equipe médica para tentar fazer uma nutrição mais adequada. E existem casos que ele vai ter que entrar para a fila de transplante mesmo de pulmão, que aí já é um DPOC exacerbado, um DPOC bem crônico mesmo, bem agressivo, onde a pessoa ela já está totalmente dependente desse oxigênio. Então, você vai ver o paciente andando com uma bala de O2 e o catéter nasal 24 horas. Esses aí são os DPO cíticos extremamente crônicos, onde ele necessita de ficar com o O2 o tempo todo. E aí é só um transplante mesmo para poder parar com essa terapia de oxigênio. Então, continuando aí. Professora,
Oi. Aqui, o meu tá caindo e voltando toda hora. Eu acredito que seja por causa da internet, mas aí depois eu vou ver de novo pelo portal, tá bom? Beleza. Obrigada. Agora a gente vai falar então de alguns tipos de trauma que pode ocorrer aí com o nosso idoso, né? Que são situações que pode entrar na emergência para a gente. Alguns deles, né? São quedas, colisões automobilísticas e queimaduras. São alguns tipos de trauma que a gente pode encontrar aí na faixa etária da terceira idade. A queda é a causa mais frequente, tá, nos idosos. A gente já viu isso aí ao longo das aulas, devido à fragilidade que esse idoso ele vai apresentar no decorrer da vida, pelo envelhecimento natural que ocorre com o corpo. Geralmente essa queda ela é secundária a uma doença pré-existente, então o idoso ele não cai do nada, às vezes ele já está com um quadro instalado ali de osteoporose, ou ele teve uma queda aí da glicose, né? Deu uma hipoglicemia e levou ele à queda, ou ele tem alguma doença neurológica, uma demência, um mal de Parkinson, e aí a queda fica mais propensa. Em face da importância, medidas preventivas deveriam ser tomadas. Quais são essas medidas? Idosos, eles deveriam morar em casas baixas, de preferência sem tapetes, sem escadas ou corrimões. Porém, isso é inviável, né, gente? Como que o idoso que morou a vida toda em determinada casa, eu vou falar com ele que ele não pode morar ali mais porque a casa ela é alta, ou porque a casa tem 2 andares, ou porque a casa vive cheia de tapetes, né? Então, é por isso que a gente traz ali como deveriam ser tomadas, mas são situações inviáveis. Ninguém constrói uma casa nessa situação, né? Então, a gente vai adequar o ambiente onde ele já viveu a vida toda para que ele continue vivendo, mas sem que ele tenha muitos riscos de quedas e outros acidentes. Igual a gente viu nas últimas aulas aí, a gente vai adequar o mobiliário, vai adequar o quarto, o banheiro, o que for necessário para evitar as quedas e qualquer outro acidente aí com o nosso idoso. Então, os acidentes automobilísticos, responsável aí por 19% dos atropelamentos. Mortalidade é 6 vezes maior no público aí da terceira idade. Maior permanência em UTI. É claro que ele vai ficar mais tempo na UTI, né, gente? E é um idoso, ele já era frágil antes de sofrer um acidente. Com um acidente automobilístico, né, desestrutura o organismo, ele sente uma repercussão hemodinâmica ali muito grande. Então, é óbvio que entre um jovem e um idoso, quem vai passar mais tempo na UTI tentando recuperar vai ser o idoso, né? O idoso ele tem a maior taxa de acidente e tem maior frequência de outros veículos envolvidos. Então, quando ocorrem acidentes automobilísticos que tem idoso no meio, você vai ver um número maior aí de outros veículos envolvidos, geralmente em cruzamentos ou então interseções, devido à redução dos sentidos aí que o idoso tem, né, da visão, por exemplo, ele não tem um campo mais ampliado da visão, né, a audição dele também já é reduzida, então ele tem uma propensão maior a se envolver em acidentes. Essas dificuldades do idoso decorrem de quê? Do comprometimento do sensório dele, o neurológico aí, né, que ele tem uma atrofia cerebral aí natural com o decorrer dos anos, os reflexos, né, visuais, reflexos motores estão diminuídos, doenças intercorrentes, ele apresenta aí já algumas comorbidades, algumas patologias de base, então elas podem interferir aí
no seu organismo, no seu desenvolvimento. Julgamento comprometido, ele já perde a noção do tempo, noção de espaço, né? E timidez no trânsito. Tudo isso aí vai influenciar para que ocorra um acidente com esse idoso. É por isso que a maior taxa é com essa faixa etária aí. Outro trauma que a gente tem que ficar muito atento são as queimaduras. 20% dos queimados são idosos. 15% de área queimada e tem mortalidade maior que 80%. A queimadura é um caso comum e que ocorre dentro de casa, assim como as quedas, né? A maioria dos casos vai ser dentro da própria casa. E tem que tomar cuidado com o idoso que fica muito tempo sozinho, né? Às vezes ele quer tentar esquentar alguma comida, quer tentar fazer alguma coisa ali, e se ele não tem uma supervisão, por mais que esse idoso ele seja independente, que ele consiga fazer as suas atividades, gente, não é ideal um idoso ficar sozinho. Não é ideal que ele more sozinho ou que ele passe a maior parte do tempo sozinho, por mais independente que ele seja. Porque em algum momento pode ocorrer aí algum acidente doméstico e quem que vai socorrer esse idoso? Quem que vai chamar ajuda? Então, por mais que seja um idoso independente, ele anda, ele consegue fazer sua própria comida, ele toma banho sozinho, mas não é ideal que ele fique muito tempo sozinho, que esteja alguém ali, pelo menos para supervisionar, para ficar de olho mesmo, para evitar esse tipo de situação. Porque o idoso, como ele já tem comprometimento sensório e de todo o organismo, ele pode esquecer o fogão, né, a boca lá do fogão ligada, vazando gás. Ele pode esquecer uma panela no fogo. O idoso que tem diabetes, ele perde a sensibilidade não só dos pés, mas as mãos também costumam diminuir essa sensibilidade aí, né, do tato. Então ele pode encostar ali, não sentir na hora que está queimando. E é uma pele já mais fragilizada, é uma pele que tem deficiência ali de colágeno, de elastina. Então, é uma pessoa que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque essas queimaduras podem ser mais graves neles, pelo esse comprometimento mesmo, pela fragilidade que eles já apresentam pela idade avançada. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, as queimaduras. A gente vai ver que a queimadura ela tem 4 estágios, né, ou 4 graus aí, e são caracterizadas por graves danos à pele, que causam a morte das células da região afetada. A figura A ali mostra para a gente o primeiro grau. O primeiro grau é aquela queimadura onde a pele fica hiperemiada, uma pele avermelhada, ardendo, né? Dá aquele ardor no local, mas não tem formação de bolha. É só aquela lesão vermelha mesmo, só aquela hiperemia e aquele ardor. Essa é a queimadura de primeiro grau. É a mais simples, é a menos grave, mais fácil de tratar e da pele se recuperar. A B é a queimadura de segundo grau, onde a gente já vê a formação de bolhas, de flictemas, né? Aquela bolha cheia de água, serosa, né? Pode ter pus ali, pode ter sangue. Essa é a queimadura de segundo grau. Não é ideal furar essa bolha. A gente faz o curativo ali e o ideal é que o organismo ele seque essa bolha antes dela ser estourada. Uma vez estourada essa bolha, é porta de entrada para micro-organismo, para infecção.
Então, a gente vai tentar não estourar essa bolha na hora das trocas de curativo. Tem que ter muito cuidado, muita delicadeza para fazer isso. E o próprio organismo ele consegue secar essas bolhas aí antes da pele se romper. A letra C é a queimadura de terceiro grau. É uma queimadura onde já há o comprometimento ali do tecido, né, muscular ali, já houve o rompimento daquela bolha e já chegou no tecido muscular. Ela tem uma característica mais esbranquiçada ou então mais amarronzada. É mais grave, né, que as outras duas. Porém, em questão de dor, de sensibilidade, ela não tem dor naquela parte que está mais amarelinha ali, mais esbranquiçada, aquela parte já não dói mais, porque a queimadura ela foi, ela conseguiu atingir, né, os nervos sensórios ali, a percepção sensorial da pessoa foi destruída. Então, no terceiro grau de queimadura, a pessoa já não sente dor mais. Ela vai sentir dor ao redor ali da ferida, onde está bem vermelhinho, que aí é a queimadura ali de primeiro grau ainda. Então, ali vai sentir aquele ardor, aquela queimação no local. Mas aonde foi destruído o tecido mesmo, já não tem dor mais. Então, quanto mais alto o nível, né, da queimadura, né, do grau, é indolor, porque acaba queimando essas terminações nervosas, então a pessoa perde essa sensibilidade. E a D é o quarto grau, onde já destruiu realmente o tecido, já é um tecido necrosado, inviável ali, não tem o que fazer, é uma necrose, tem que ser desbridado, tem que ser retirada essas células mortas aí. E o quarto grau ele atinge até o osso. É uma queimadura bem profunda, que atinge todas as terminações aí. Então, é totalmente indolor, mas em compensação é uma queimadura que você não consegue reverter o quadro mais. Queimou ao quarto grau é uma parte morta já é necrose, aí tem que fazer raspagem dessa parte necrosada aí, e dependendo de onde foi essa queimadura, a pessoa não vai resistir, né, aos ferimentos. Então, são os 4 graus aí das queimaduras que a gente vai ter, e quanto Ô, maior o grau... professora, essa, qual que é o grau aí que dá, que eu já, não sei se tem a ver, fazer, tipo, repor, pegar uma pele de outro lugar e colocar. Fazer o enxerto é no terceiro grau. A Ah, gente tá. faz o enxerto. No quarto grau pode até fazer, sabe? Porém, tem que retirar aquela parte morta primeiro, aquela parte necrosada. Aí, depois que retirou toda a parte de necrose, que o tecido já está vermelhinho de novo, já começou a revascularizar, a gente pode fazer o enxerto. Mas primeiro tem que fazer todo esse desbridamento. Então, a maior parte dos enxertos é no terceiro grau, que aí tira de uma determinada parte do corpo e repõe na outra. Então, outras causas aí de trauma no idoso é a asfixia, o idoso que é asfixiado. Esse trauma aí a gente tem que tomar cuidado porque pode estar relacionado a maus tratos também, né? Mas, por exemplo, casa com piscina, idoso que mora numa casa com piscina, pode gerar um trauma aí, um acidente, né? Afogamento. Idoso que não sabe nadar, ou que não tem condições, né, físicas, ou condições motoras, pode gerar aí também um afogamento. Asfixia, o paciente que não consegue se locomover direito, ou que acaba precisando de ajuda para fazer mudança de decúbito e acaba sufocando aí com o próprio travesseiro, né?
Alguém queria falar alguma coisa? O envenenamento ali, o envenenamento, ele pode vir de terceiros, né, ou de alguém que esteja junto com esse idoso, ou do próprio idoso que toma muito remédio, mas ele já tem uma alteração na memória, mesmo que ele não tenha diagnóstico de doença mental, de demência ou algo do tipo, geralmente idoso usa muitas medicações. E se ele não está instruído corretamente, se não tem ninguém para estar ali ajudando, ele pode ter uma intoxicação, um envenenamento por excesso de remédio ou por interação medicamentosa, tomou muitos remédios juntos e acabou ocorrendo aí esse envenenamento, ou por terceiros mesmo, foi envenenado porque alguém foi lá e envenenou e ele vai chegar para a gente aí com esse trauma de envenenamento. Agressão física por arma de fogo e física por arma branca. Um idoso esfaqueado ou que levou, né, o tiro, vai chegar para a gente aí, é um outro tipo de trauma, são traumas abertos, né, com perfurações. E aí, dependendo de onde atingiu, o prognóstico desse idoso vai ser muito ruim, por toda a fragilidade que ele já carrega. Se esses ferimentos forem em órgãos alvos, né, pulmão, coração, cérebro, rim, o prognóstico dele, a recuperação é muito difícil, prolongada, e não necessariamente a gente vai conseguir salvar esse idoso aí, dependendo de quanto ferimento ele tem também. Não só onde atingiu, mas quantos ferimentos que ele chegou lá para a gente. Os acidentes em geral, principalmente os automobilísticos, acidentes de carro, que é o mais comum, né? Raramente a gente vai ter o acidente aí de um idoso numa moto. Então, mais é carro, mais é acidente frontal, né? No lateral vai ser mais em cruzamentos, e a gente vai ter aí acidente de base de crânio. Esse idoso que teve um acidente frontal, ele vai chegar para a gente com os olhos roxinhos, a gente vai chamar de sinal de guaxinim, aquele olho de panda, é sinal clássico de que esse idoso ele teve um trauma de base de crânio, onde houve uma lesão muito forte aí na região da cervical, na base mesmo occipital ali da cabeça, e aí esse sinal é clássico aí desse tipo de trauma. E as lesões autoinfligidas, quando o próprio idoso causa alguma lesão em si. Ele mesmo se corta, ele mesmo se queima, faz alguma autoagressão, vai se enquadrar ali nas lesões autoinfligidas. E aí é um idoso que precisa de acompanhamento psiquiátrico, né? A partir do momento que ele começa a se autoinfligir, eu preciso ter um controle melhor aí da condição psiquiátrica desse idoso e determinar que ele tenha um cuidador ou alguém responsável por ele por todo o tempo. E aí investigar essa questão psiquiátrica, se ele já não faz uso de uma medicação controlada, iniciar esse tratamento e acompanhamento psicológico aí, porque não é normal, né, uma pessoa começar a se auto-infligir, ter alguma coisa acontecendo ali para que ele reaja dessa forma. Ou então ele está tentando chamar a atenção de alguém, ou realmente está desenvolvendo algum quadro psiquiátrico e precisa ser tratado. O prognóstico, então, desses traumas vai depender da gravidade dessas lesões. Por exemplo, a queimadura, quanto maior o grau, pior é o prognóstico, né? Pior vai ser a recuperação, a qualidade de vida desse idoso. Vai depender também do mecanismo do trauma, os traumas automobilísticos, foi TCE, foi um trauma crânioencefálico,
como que ele chegou na escala de Glasgow para mim? Chegou com Glasgow muito baixo, o prognóstico é péssimo, o prognóstico é ruim. O que quer dizer esse prognóstico? É a recuperação, é a situação que esse idoso está e a chance dele sair bem, né, da situação. Então, o prognóstico ele vai ser influenciado também pelo sistema orgânico acometido, os ferimentos por arma de fogo e arma branca. Onde que atingiu? Quais sistemas, quais órgãos foram atingidos por esses ferimentos? Porque através desses ferimentos eu consigo predizer se ele vai ter um prognóstico bom ou não. Se ele vai ser um idoso com sequelas decorrentes desses traumas, desses ferimentos, ou se ele vai conseguir sair sem nenhuma sequela, vai conseguir voltar às suas atividades diárias. E vai depender das complicações. O idoso ele chegou com 40% do corpo queimado, queimadura de 3º grau. E as complicações? Se ele pegar uma infecção nessas queimaduras, o prognóstico dele vai ser ruim, principalmente se a infecção se espalhar. Então, o prognóstico ele vai ser baseado mais ou menos nesses 4 fatores aí, que aí eu vou conseguir ter uma visão ampliada se esse idoso ele vai se recuperar desses traumas ou se ele vai ficar com alguma sequela ou se de fato a gente só vai tratar ali por um cuidado paliativo, porque recuperação a gente não vai conseguir trazer para esse idoso, porque ele já chegou numa situação muito grave. Então, a gente vai voltar aí no câncer, né? A gente já falou um pouquinho sobre o câncer, que ele entra lá para a gente como uma doença infecciosa, devido a alguns tipos de micro-organismo levar ao desenvolvimento do câncer, né? E agora a gente vai falar dele aqui nas urgências e emergências também. Falta 1 minuto e meio para o link cair. Eu vou esperar para não cortar o raciocínio no meio, tá, galera?